acho que existem 3 formas de você se aprofundar dentro desse mundo da educação financeira. Uma coisa é quando você sabe da importância do tema, né? Então, você conhece um pouco sobre o tema. Então, você sabe ali na teoria o que é crédito, como poupar dinheiro, a importância de você entender um pouco sobre o mundo dos investimentos. E eu acho que a gente está chegando nesse momento agora, que as pessoas sabem da importância e estão buscando, estão tentando, né, entender um pouco mais sobre o tema. Eu acho que o segundo passo, que é um pouco mais profundo, é você saber fazer. Efetivamente colocar em prática dentro da sua realidade. Então, a educação financeira hoje ainda é vista como algo muito elitizado, que muitas vezes é mesmo, né? Pessoas falando que você tem que poupar 30%, 40% da sua renda todo mês. De novo, não é a realidade de, eu diria, pelo menos 70% da população brasileira. Então, quando alguém que está tendo contato com a educação financeira a primeira vez escuta isso e olha para a sua realidade e vê que não é para si, acaba meio que, opa, não é para mim, vou continuar aqui, não, né? Não dá. E o terceiro passo, né, que é mais profundo ainda, que é sobre efetivamente fazer. Eu acho que é muito isso, da gente conseguir mudar comportamento, né, mudar hábitos, para que as pessoas efetivamente consigam colocar aquilo em prática e mudem a sua realidade. Eu acho que existem 2 desafios. Um pensando do ponto de vista de quem oferece a educação financeira e outro de quem recebe. Do ponto de vista de quem recebe a educação financeira, no próprio termo, a educação financeira carrega a educação. Antes de financeira, ela é educação. E aí nós temos um problema social no Brasil, que é o baixo interesse pela educação. Do ponto de vista de quem oferece, o principal desafio é fazer uma educação financeira compatível com o contexto das pessoas. Nós temos, por enquanto, a educação financeira muito genérica. A mesma educação financeira que a classe baixa recebe, a que a classe alta recebe, sem adequação para contexto, com muitas fórmulas prontas de que você deve poupar tanto, se organizar de uma determinada forma, desrespeitando as individualidades das pessoas. A política pública ela tem que estar alinhada às políticas educacionais, porque senão não vai funcionar. Por exemplo, o Brasil é um dos únicos países do mundo, são só 2 países do mundo que não taxam as grandes fortunas. Então, consequentemente, quando a gente vai comparar a quantidade de imposto que é paga por uma pessoa que ganha menos e que ganha mais, fica desproporcional. Porque as pessoas que ganham menos pagam imposto nos itens básicos de consumo. E muitas vezes são 3 alíquotas de imposto em cima de um único item básico de consumo, o que encarece muito o preço desse item, que não é reajustado de acordo com o salário. As pessoas estão simplesmente indefesas, né? Quer dizer, você racionalizar o sistema de maneira que o crédito, o dinheiro não é dos bancos, o dinheiro é da população. Certo? Que esse dinheiro sirva para dinamizar o consumo, que é bom para a economia, e dinamizar a produção, que também é bom para a economia, e é bom para o Estado. É preciso reduzir o grau imenso de extração de recursos, tanto das famílias, como das empresas, como do Estado. O sistema, tal como está construído, ele não é para ajudar a fomentar, é um dreno, que a principal forma de apropriação do excedente social hoje é através das taxas de juros. Isso internacionalmente se chama de usury, ou usure em francês, aqui chamam de agiotagem, certo? E isso vem desde que liquidaram o artigo 192 da Constituição, que tinha colocado um teto à agiotagem que era de 12% mais inflação, né? A educação financeira tem que ser para todos, ou seja, para o tomador de crédito e para o conjunto dos intermediários que estão ganhando nesse processo. A gente está falando de uma população, de um país onde a desigualdade social é gritante e crescente. Então, tudo isso que a gente está falando vai surtir pouco efeito se a gente está falando de uma população crescente que está regredindo a linha da pobreza, sabe? Então, isso é um desafio. E também, né, dentro dos desafios das políticas públicas, eu vejo a regulação mesmo das instituições financeiras. Dentro desse contexto, o poder público precisa
ajudar nessa questão de regulação, de ampliar a regulação para reduzir alguns abusos e para exigir algumas contrapartidas da parte deles, né, que a gente sabe que eles têm alguns benefícios que até outros setores da economia não possuem, então que esses benefícios eles revertam em algumas medidas de proteção, sabe, a esse tipo de problema. A gente está falando de superendividamento, a gente está falando também de reduções de direitos trabalhistas, redução do mercado de trabalho formal. Então, tudo isso vai combinar com a degradação da qualidade de vida de milhões e milhões e milhões de brasileiros. Pensando nas políticas públicas, eu vejo 3 grandes pilares que a gente precisa atuar. Um pilar que são as pessoas diretamente, que é o consumidor. Pensando em estratégias para elevar a conscientização da importância aí desse assunto, a mudança, promover a mudança dos padrões comportamentais que nós temos e que nós carregamos aí de muitos anos, quebrar esse tabu de que falar sobre dinheiro é para quem tem muito dinheiro, ou que é complexo, que é difícil, que a gente não consegue entender. Um segundo, em relação a todo esse incentivo ao consumo, que a gente vê acontecendo, né? Tem muito dinheiro sendo direcionado para incentivar as pessoas a consumir mais e precisar de mais e não viver mais sem todos aqueles artefatos. E a gente precisa estabelecer e fortalecer o senso crítico das pessoas em relação a esse consumo, mas ao mesmo tempo estabelecer alguns limites para esses incentivos, porque nós consumidores, nós somos a ponta mais fraca. Por último, né, o terceiro pilar, olhando para o mercado financeiro propriamente dito, né, para os bancos, para as corretoras, para as instituições que estão trabalhando dentro desse mercado e buscando estratégias para aumentar a transparência sobre esses serviços, esses produtos oferecidos. Então, a gente precisa das políticas públicas para poder nos ajudar a estabelecer esses limites e conseguir construir uma relação um pouco mais saudável para todas as pontas.